mais um estudo ali no Sermão da Montanha. Hoje vamos falar sobre a oração, né? Como devemos orar, né? Esse estudo ele será dividido em três ou quatro partes, dependendo aí do andar da carruagem, né? Então, iremos estudar hoje sobre como se deve orar aqui, dos versículos 5 ao versículo 8. Na segunda-feira nós iremos estudar sobre oração em geral. E na sexta-feira, se Jesus não voltar antes, nós iremos falar sobre a oração que o Senhor nos deixou, né? A oração do Pai Nosso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Vai ser bênção para as nossas vidas, né? Se você puder estar aqui em todos os estudos, com certeza Deus vai falar muito ao nosso coração. Então, Mateus 6, capítulo 6, versículo 5, vou ler todos os versículos de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o vosso galardão, ou já receberam a vossa recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a tua porta, orarás a teu Pai. E teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, o primeiro versículo aí, Mateus 6, versículo 5, né, fala que Jesus ele começa a mostrar sobre a oração, né? Ele começa mostrando o que as pessoas fazem de errado. Então, a oração ela é um meio pelo qual o cristão conversa com Deus, né? A oração é isso, é conversar com Deus. Ela não deve ser feita de qualquer modo. Orar é tão importante que há diversas passagens bíblicas sobre isso, né? Eu estava já fazendo o estudo da segunda-feira e o estudo ficou gigante, né? São muitas passagens sobre a oração. Os judeus, por exemplo, eles costumavam orar em pé, mas vamos entender que não foi por isso que Jesus condenou e nem a oração em público. Ele mesmo orou em público diversas vezes. Jesus condena o que? A falsa religião, o desejo de aparecer, né? A falsa santidade. É isso que Jesus está condenando aqui nesses 4 versículos. Então a oração era mais uma prática que os fariseus faziam de forma errada. Como nós falamos no estudo anterior, se eles ensinavam errado, se eles interpretavam errado, eles praticavam também de forma errada. Então os fariseus eram mestres, né, em usar Deus. Haviam descoberto como usar aí a religião para se promover, né, se autopromover. Então os fariseus eles eram egoístas, deleitavam-se em atrair a atenção das pessoas. Não estavam interessados. Está oscilando entre baixo, está oscilando para mais alguém entre alto e baixo? Ou só para Jane? Para mais alguém tá. Para mais alguém tá normal? A Rome disse que tá oscilando, Rome, ou tá normal? Aqui também, mas aqui também tá normal ou aqui também tá oscilando? Ah, tá oscilando, né? Então deixa eu retirar esse fone aqui, então pode ser que seja isso. Vou tirar ele aqui. Melhorou agora? Melhorou agora? Melhorou. Pronto, então vamos continuar aqui. Glória a Deus. Então, os fariseus, né, só retornando aqui o nosso pensamento, os fariseus eles não estavam interessados em fazer com amor, né, em demonstrar amor pela palavra do Senhor, atendendo às necessidades dos homens, né, eles estavam interessados aí em exibir sua piedade, né, de modo que os homens os tivessem em grande estima, né, de modo que eles fossem bem vistos aos olhos dos homens. Então, os fariseus, baseados no conhecimento do Antigo Testamento, eles reconheciam que era necessário orar, só que eles não procuravam ali, não se davam ao trabalho de talvez examinar as Escrituras e ver como se devia orar, né, por que se devia orar.
Eles acabavam distorcendo a oração, né? A oração se tornou um meio de promover-se diante dos homens. Então, por isso o Senhor disse, quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a vossa recompensa. Então Jesus ele condena, né? Condena essas falsas práticas dos fariseus, ele chama de hipócritas, né? Nós falamos sobre isso no último estudo, né? Hipócritas, né? Aquelas pessoas, a palavra hipócrita no grego, ela relaciona-se com o teatro. A palavra hipócrita ela significa falar sobre uma máscara. Então os atores dos teatros gregos, né, as tragédias gregas, tragédias romanas, eles usavam máscaras para que os espectadores pudessem identificar o personagem que estava sendo representado. Geralmente eles representavam ali os deuses deles, né, os deuses do Olimpo. Então um ator, por exemplo, ele desempenhava em uma peça de teatro dos gregos, ele desempenhava diversos papéis em uma mesma peça. E ele mudava ali uma máscara, colocava uma máscara, em outro momento ele colocava outra máscara. Quando ele representava o papel de alguém, ele segurava uma máscara diante do rosto. Quando desempenhava o papel de outra pessoa, ele trocava de máscara. Simples assim. Então não se podia ver a face do ator, só se via a máscara. O auditório às vezes nem conhecia a pessoa que estava ali no teatro, né? A pessoa que estava ali fazendo o papel ali naquela peça de teatro, conhecia apenas a figura, a máscara que aparecia. Então, hipócrita é isso, né? A palavra hipócrita é isso, sobre uma máscara. E é isso que Jesus está condenando aqui. Quando orardes, não sejam como os hipócritas, não sejam como os que fazem isso, que querem orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Então os fariseus, eles, de certa forma, eles traziam essas máscaras de piedade diante do rosto para enganar os homens e fazê-los crer que era algo que realmente eles não eram. Então quando oravam, não era diferente, os fariseus não eram diferentes desses hipócritas, pois eles não honravam a Deus, né? Não faziam para honrar a Deus. A oração não era para honrar a Deus, não era comunicação com Deus. Eles oravam não se humilhando perante Deus, nem apresentando as suas súplicas. Eles oravam para crescer diante dos homens. Para eles a oração não tinha um objetivo, a não ser disso, né, de serem vistos pelos homens, impressionar pela sua oratória, pelas suas longas orações, onde eles ficavam em pé ali, nós temos aqui, por exemplo, uma imagem aqui que mostra o fariseu ali no meio da praça, orando, né? As pessoas usavam as suas melhores roupas, estavam ali de pé, seus mantos chamativos, os olhos voltados não para o céu, mas para ver se as pessoas estavam olhando para ele. Então, no meio da multidão, para serem vistos. Oravam em pé, porque não oravam ajoelhados, né? Porque não oravam prostrados. A intenção era serem vistos. E nada melhor do que ficar numa posição em pé. Não que a oração em pé seja condenada, mas a intenção dela era condenada, para serem vistos pelos homens. E Deus não se agradava desse tipo de oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Um caso bem interessante aqui, eu já li para vocês, mas como a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós vamos ler novamente esse caso, né? O caso do publicano e do fariseu. E Jesus, olha como é interessante essa parábola. Lucas 18, do 9 ao 14, né? Tá? Se você tiver uma Bíblia, acompanhe na Bíblia. Eu não trouxe aqui o versículo, mas eu trouxe uma imagem aqui para você meditar nela, né? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado
para sua casa e não aquele. Então, mais uma prática que os fariseus faziam errado. Nós falamos sobre as esmolas no último estudo, hoje estamos falando sobre a oração, ainda vai ter o jejum. Então usavam a religião para a autopromoção, para seus fins egoístas, né? Usando Deus para fins egoístas. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Então eles queriam a estima dos homens, né? A aprovação, o elogio da multidão, e por sua oratória recebiam tudo isso. Recebiam o que buscavam. Jesus fala sobre isso no versículo 5. Que em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, não recompensa de Deus, porque Deus não aprovava essa hipocrisia, mas a recompensa dos homens. A recompensa diante dos homens, né? Sua recompensa era os parabéns, né? Ao término ali da oração. Sua recompensa eram os olhos que os viam, né? Que os admiravam. Então, assim como nós vimos na questão das esmolas, a oração também é uma relação entre Deus e o homem. Não é relação entre homens e homens, é relação entre Deus e o homem. Os fariseus tinham como se fosse uma relação entre homens, né? Então, quando alguém usa a religião para impressionar os homens, Deus repudia essa atitude. As multidões, elas se juntavam ali nas sinagogas, né? Não movidas por um coração, as multidões não, os fariseus, né, se reuniam ali nas sinagogas, não movidas por um coração de amor, de devoção a Deus, não porque queriam um relacionamento maior com Deus, mas era como se fosse uma competição de quem orava melhor, né, de quem sabia mais citar as escrituras. Então reuniam-se com essa imagem, querendo ser melhor diante dos homens, né, orações vazias, formas de adoração vazias. Estavam ali para impressionar somente os outros. E o Senhor disse o que eles já receberam o seu galardão. Receberam galardão, mas não o galardão de Deus. Versículo 6, Jesus fala o seguinte, tu, porém, aqui Jesus já começa a ensinar ali como é o jeito correto de orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então aí vem Jesus, né? Depois de criticar, depois de mostrar como é a oração errada. Jesus ainda vai criticar também no versículo 7, oração errada. Então vem Jesus e nos ensina que a intenção da oração é falarmos com Deus de forma humilde, de forma sincera. A vida de oração dos seguidores de Jesus deve ser totalmente diferente desses líderes religiosos, dos fariseus aqui. Ele ensina que devemos ficar em secreto, em oculto. Então a essência da comunicação aqui é entre você e Deus, é uma comunicação com Deus, uma comunicação particular entre um filho e um pai. Duas pessoas que se amam, por exemplo, um casal, eles precisam de privacidade para comunicar-se adequadamente. O filho às vezes precisa de privacidade para falar com o pai, ou a filha com a mãe, ou o filho com a mãe também. Então assim, nós também precisamos de privacidade para falar com o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse filme aqui é interessantíssimo, esse filme Quarto de Guerra, mostra realmente ali que existe essa pessoa, essa senhora, que ela tem um quarto secreto ali, em que ela meditava, em que ela orava, que ela colocava diante do Senhor, se comunicava com o Senhor. Se você não assistiu, assista. Então a oração deve ser pessoal, deve ser secreta. Isaac, ele orava em um monte, Gênesis 24:63. Jesus também orava nos montes. Pedro orava no telhado. Nós estudamos sobre Pedro, né? Pedro subiu ao telhado ali e teve uma visão de um lençol. Então precisamos escolher um local oculto, livre de distrações, de perturbações, um local silencioso de preferência. Por isso o Senhor disse que se a pessoa deseja se comunicar com o Pai, com Ele, né, é preciso um lugar fechado, um quarto, fechar a porta, né? Jesus fala sobre isso. Entra no teu quarto e fechada a porta. Quando a gente percebe, por exemplo, quando a gente percebe que tem alguém nos observando, a comunicação íntima, ela é de certa forma ali dispersa, destruída, né?
Você está orando ali, se você nota que tem uma pessoa olhando, um observador, você acaba perdendo essa comunicação com o Pai. Claro que tem momentos que a gente vai orar publicamente, vamos falar já sobre isso. Mas Jesus quer que a gente entre em secreto ali, tenha uma intimidade com o Senhor. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Deus é onipresente, né? Ou seja, Ele está em todos os lugares. Não há nada que chegue inesperadamente a Deus. Ele sabe tudo. Onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê as nossas orações em oculto. Teu Pai que vê em oculto, Ele te recompensará. Por exemplo, tem um caso de Paulo, né? Nós estudamos também sobre isso quando estudamos o livro de Atos, versículo a versículo, que fala que depois que Paulo perde a visão, que o Senhor chega para um servo dele chamado Ananias, disse o Senhor: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua chamada direita, casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois eis que ele está orando. Então o Senhor, na sua onipresença, Ele sabe tudo, né? Ele sabe, Ele escuta as nossas orações em secreto e nos recompensa. Os fariseus, eles devem ter se escandalizado ante essas palavras de Jesus. Eles não tinham a mínima ideia de o que era uma oração em secreto. Ou se tinham, não praticavam. Era-lhes totalmente estranha, provavelmente. Talvez consideravam um desperdício de tempo você entrar num quarto, fechar a sua porta e orar a Deus. Quem se impressionaria, já que eles eram hipócritas, já que Jesus percebeu isso, para serem vistos pelos homens? Quem ia se impressionar em uma oração em secreto, num quarto fechado? Por isso que o nosso Senhor instruiu os seus discípulos, né, sobre o padrão de piedade da oração. Após mencionar a oração pública dos fariseus, ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no teu lugar secreto, e fechada a porta, de modo que nenhum olho te veja, ninguém veja o que tu está fazendo, só tu e Deus. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai em secreto vai te recompensar. Não pode haver oração em público? Claro que pode. O próprio Senhor orou em público diversas vezes. Mas, por exemplo, na oração em público, todos estão unidos em um só propósito. Todos estão focados ali em um só propósito, de olhos fechados, em um só pensamento. A oração em secreto ali é a oração de intimidade, da nossa comunicação com o Senhor. A oração em público é por uma causa maior. E é interessante aqui a gente usar, né, já que a gente está falando de oração em pública, unidade na hora da oração. Não tem sentido em uma oração, por exemplo, de cura, eu estar orando aqui por cura e num círculo aqui bem grande, outra pessoa orando por uma causa na justiça. Tem que ter unidade na hora da oração pública. Todo mundo ali de olho fechado, todo mundo ali no mesmo, focando em um mesmo ponto. É necessário uma concordância em oração. Todos têm que estar de acordo ali, e a oração tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, não é errado, Jesus não está condenando a oração em público. Ele mesmo orou em público. Mas é preciso cuidado na hora da oração em público. É necessário concordância. Glória a Deus. Então, outro detalhe que às vezes a gente passa despercebido aqui nesse versículo 6 é o seguinte, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A palavra secreto aqui do grego kryptos, que daí vem a palavra cripta, né, que é secreto ali, oculto. Essa palavra aqui usada para secreto, ela significa oculto, significa escondido mesmo. E Jesus, ele deixa também claro, né, que para quem devemos orar? Orarás a teu Pai, Deus em secreto. E é Ele que responde às nossas orações. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, então ele responde, ele enfatiza que você tem que orar ao Pai, e o Pai vai responder. Jesus podia ter dito, ore para uma imagem. Se você não tiver uma imagem de Deus, você compra uma imagem de Deus e bote ela ali e ore para essa imagem ali de Deus, lá no quarto de você. Não, Jesus disse, ora para o teu Pai que está em secreto. Então devemos orar ao Deus Todo-Poderoso,
Deus que está em oculto ali. E é Ele que vai nos responder. Ele, somente Ele nos recompensará. Então Jesus aqui ele já estava eliminando aqui de certa forma qualquer idolatria. Você tem que orar a seu Pai somente. Depois ele vai dizer que é por intermédio dele. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então você ora a Deus em nome de Jesus. O verdadeiro crente, aquele que crê realmente em Jesus, ele não ora para ídolos, ídolo de madeira, de prata, ouro, bronze, pedra. Ele ora para Deus, né? Deus vivo e verdadeiro, que está em secreto, e Ele em secreto vai nos recompensar. Para a gente finalizar esse versículo 6, só mais um detalhe que eu achei interessantíssimo aqui. Ó. Segundo um estudioso, um teólogo chamado Champlin, ele disse que essa palavra quarto, ela num grego bem mais antigo, ela é a palavra grega tameion. Não sei se pronuncia assim, mas é a palavra grega tameion. Essa palavra, ela significa depósito, ela significa dispensa do administrador da casa. Isso num grego mais antigo. Só o administrador tinha acesso a esse lugar. Era um lugar privado dele. Então somente mais tarde é que essa palavra ela passou a ser usada para indicar outros cômodos ali, outros cômodos privados no interior de uma residência. Por exemplo, nós temos dois versículos aqui, ó. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não tem dispensa. Grego tameion aqui, nem celeiros, né? Quanto mais valeis do que aves. Só botei esse versículo aqui para você ver o significado da palavra tameion, do grego, secreto ali. Outro versículo, Mateus 24, 26. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Então, usada para dispensa, usada para interior da casa, né? Quarto. O que Jesus está tentando nos dizer é que você tem que ir para um quarto ali, se possível que ninguém saiba nem que existe aquele quarto secreto, que ninguém tem acesso. Um sentido bem amplo da palavra, que aponta para um lugar um local reservado, que a pessoa reserva ali somente para si. Então, mesmo em um lugar assim, uma dispensa, um lugar secreto, Jesus ainda manda fechar a porta. Então, realmente, temos que nos achar um lugar assim, né? Para orar ao Pai em secreto. E Ele que vem em secreto nos recompensará. Glória a Deus. Glória a Jesus. O versículo 7 ele vai falar o seguinte, Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aqui a gente já percebe, eu ia falar isso mais no fim, né? Mas a gente já percebe que ninguém sabia orar para Jesus, né? Porque no versículo 5 ele falou sobre os fariseus, os hipócritas, né? Os judeus, né? Que oravam igual aos fariseus. E aqui ele já está falando sobre quem não era judeu, era gentio. Então os gentios, então ninguém sabia orar segundo Jesus. E ele está aqui para ensinar, glória a Deus. E nós estamos também aqui para aprender. Então, vãs repetições, além de condenar a hipocrisia, Jesus também condena os hábitos de pessoas gentias, né? Pessoas que eram devotas a deuses pagãos, que tinham inúmeros deuses ali, Deus da caça, Deus da colheita, Deus da guerra, né? Deus de tudo. Então, Jesus enfatiza, não useis de vãs repetições como os gentios. Para eles, né, para os gentios, a eficácia da oração dependia da repetição. Né? Outro estudioso, J. Dwight Pentecost, ele diz o seguinte, ó, os pagãos pensavam que seus deuses estavam banqueteando e tinham que ser induzidos a deixar a mesa por conta das vãs repetições, ou estavam ocupados em busca por prazer e não tinham tempo para ouvir os que oravam a eles, por isso que eles ficavam repetindo, ou estavam dormindo e tinham que ser despertados. Pensavam, pois, que deviam repetir suas orações, porque em algum momento, quando seus deuses não estivessem comendo, bebendo, se divertindo ou dormindo, eles poderiam ouvir. Os pagãos nunca sabiam quando seus deuses ouviriam os seus clamores. Fecha aspas. Então eles ficavam ali repetindo. Para eles, os deuses deles estavam fazendo alguma coisa. Em algum momento eles iam parar de fazer o que eles estivessem fazendo e iam escutar a oração, por isso que eles repetiam. Um exemplo dessas vãs repetições
profeta Elias e os profetas de Baal e de Azerá. Nós temos esse exemplo na Bíblia. Nós temos esse exemplo, eu vou colocar aí para você os versículos, ó, 1 Reis 18, está um pouco pequeno aqui, mas eu vou ler para vocês. Ó. Eles tomaram um novilho, né, um bezerro de ouro aí, e começaram a invocar o nome de Baal. Né? Elias tinha feito aí, para quem não conhece a história de Elias e os profetas de Baal, Elias tinha feito um desafio, que eles iam colocar holocaustos, né, em pedras, iam orar a Deus, os profetas de Baal iam orar a Baal e Elias ia orar a Deus, claro. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus. Então primeiro foram os profetas de Baal, os profetas de Azerá, eles tomaram ali e começaram, olha o texto como é forte, ó. Tomaram o novilho que eles fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Vãs repetições. Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz que respondesse. E a palavra continua dizendo que eles saltavam sobre o altar que tinham feito. E Elias, deu meio-dia, Elias começou a zombar deles. Clamem em altas vozes, ó. O que a gente falou há pouco tempo, né? Que os deuses acreditavam que os pagãos acreditavam que os deuses estavam dormindo, comendo, né, se banqueteando ali. Então Elias começa a zombar, ó, clama em voz mais alta. Pode ser que esteja fazendo alguma coisa, ou em alguma viagem, ou está dormindo. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o costume deles, até derramarem sangue sobre si. Não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Aí entra Elias, né? Glória a Deus, servo do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Elias manda o povo chegar, ó, chegai-vos a mim. Aí o que foi que Elias fez? Ó, reparou o altar. Depois a gente aqui dá um estudo todinho sobre essa reparação de altar aqui. E Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Aí Elias orou assim, ó. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas Elias jogou até água, né, em cima do holocausto, né? Então fez um rego ali. Foi tremendo, né? Então a oração de Elias, ó, sem vãs repetições, uma oração simples, poderosa, e Deus respondeu. Foi assim a oração de Elias, né? Ó Senhor, acho que não sei se está nesse slide ou no outro, tá aqui a oração de Elias. Não é essa, perdão, não trouxe o slide para vocês, mas foi assim a oração de Elias, ó. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. E todo o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Glória a Deus, aleluia. Então um exemplo de vãs repetições. De um lado, uma oração de manhã até meio-dia com vãs repetições, com voz alta, com cortes de facas. E do outro, uma oração breve, concisa, com o coração cheio de fé e humildade, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O problema da vã repetição é que você acaba decorando a oração. E na grande maioria das vezes acaba repetindo apenas por repetir, de forma automática. Acaba sendo uma mera expressão verbal, sem sentido, sem propósito, palavras jogadas ao vento, sem você dar peso às palavras. A verdadeira oração, ela brota do coração contrito, do coração quebrantado. Pois a este Deus não rejeita.
Então devemos orar com a nossa alma. Tem um versículo que fala que às vezes a gente não sabe nem com as palavras usar, e o Espírito Santo ele transmite ali os nossos gemidos. Então nós temos que ter isso em mente, né? Devemos orar com a nossa alma. Podemos até repetir partes de uma oração, mas temos que ter em mente o que estamos falando. Por exemplo, podemos até repetir a oração do Pai Nosso, que está aqui nos versículos 9 até o versículo 13, mas dando peso às palavras. Pai Nosso que estás no céu, Senhor, Tu és grande, Tu estás no céu, acima das nuvens. Santificado seja o Teu nome é santo, Pai, Tu és poderoso, maravilhoso. Então, dando peso às palavras, sabendo que está falando, e não aquela oração automática, Pai Nosso que está no céu, querendo parar logo, querendo acabar logo aquele momento, e como as pessoas fazem, né? Como eu fazia quando era católico, né? Lembrando aqui que nós iremos estudar sobre isso, é um modelo de oração deixada por Jesus. Então não useis de vãs repetições, não repetir a oração, pois ela acaba se tornando algo costumeiro, acabamos fazendo de forma automática, né? Não é fórmula mágica, é uma conversa com o Pai. As palavras por si só elas não têm força, não têm poder específico ou influência sobre Deus. Então devemos derramar nossos corações e não simplesmente recitar palavras, né, memorizadas. Glória a Deus, glória a Jesus. Em Lucas, né, Lucas 8, do 1 ao 8, né, eu tenho que melhorar essa letra, né, mas Deus sabe tudo, glória a Deus. Então Jesus ele nos estimula a ter uma oração persistente, mas isso não quer dizer que a gente vai usar de vãs repetições. Ele fala, ó, disse-lhes uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele vai falar de um juiz que não temia a Deus e que uma senhora, uma viúva, né, sempre estava ali falando, né, sempre estava ali pedindo, né, e ele nunca queria atender. Sempre querendo que o juiz julgasse a sua causa. E o juiz fala o seguinte, ó, como essa viúva me importuna, julgaria a sua causa, para não aconteça que ela venha a novamente molestar-me. Aí Jesus ele finaliza, ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, mas isso não quer dizer que a gente tem que usar de vãs repetições, mas uma oração aqui persistente diante do Senhor. E Jesus ainda completa, né? No versículo 8 ele vai dizer, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então um pai fiel, ele sabe as necessidades dos filhos. Um pai experiente não precisa ser informado da necessidade do filho, porque ele já sabe. Então a oração, ela não se destina a informar a Deus as nossas necessidades. Como o Pai onipotente que Ele é, onipresente, onisciente, Ele já sabe. A oração é para dizer a Deus que nós conhecemos nossa necessidade, que confiamos nele para providenciar, né? Confiamos nele, Ele vai tomar as providências, né? Então Deus conhece a necessidade dos seus filhos, né? Nós temos, por exemplo, ali o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, Jesus fala para ele, ó, que queres que eu te faça? O cego ali importunando, né? E Jesus deixar ele vir, né? O que queres que eu te faça? Isso é Bartimeu, filho de Timeu, né? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenho visto. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus quer ouvir da nossa boca. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Deus se agrada, né, quando a gente mostra a Ele a nossa necessidade, a nossa dependência dEle. É isso que agrada a Deus, não orações vazias, não orar para sermos vistos pelos homens, não vãs repetições, mas a oração, a comunicação com o Pai no lugar secreto de preferência e com um coração contrito. Então, como eu falei no início, né, ninguém sabe orar, né? Todos oravam errado segundo o Senhor, tanto judeus quanto gentios. Os judeus oravam para serem vistos e os gentios usavam de vãs repetições.
Mas Jesus mostra aqui como devemos fazer. Né? E ele ainda vai dar um modelo de oração. Um modelo de oração, né? Como eu falei no início, né? Esse primeiro estudo aqui, versículo 5 ao versículo 8. No próximo estudo nós vamos falar somente sobre a oração. Vai ser um estudo bem abençoado. Ficou gigante o discurso, o estudo. Mas eu vou ver se dá para fazer num estudo só, ou se divido em dois. E o terceiro ou quarto estudo seguinte, a gente vai ver sobre a oração dominical, versículos 9 até o versículo 15. Então, qual é a oração que o Senhor se agrada? Né? Qual é a oração que o Senhor se agrada segundo aqui os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Um coração sincero, sem usar de vãs repetições, sentimentos genuínos, sem vanglória, sem ostentação, sem vãs repetições. Então, lugar secreto, como eu falei, lugar secreto, que era um lugar que só o administrador da casa tinha acesso. E Jesus ainda manda fechar a porta. Então, realmente, ele quer que, uma intimidade para conosco, nós possamos almejar a sua face. Então, Deus, ele não precisa das nossas orações, mas ele quer ouvir as nossas orações. Ele sabe que precisamos delas. A oração desenvolve a verdade. Pai, tu sabes o que é melhor para mim. Essa verdade está contida nesses princípios aqui da oração. Então, que possamos guardar esses ensinamentos no nosso coração, possamos orar com propriedade, sem aparecer. Quando você orar em público, feche os seus olhos, olhe somente ao Pai. Quando você estiver em casa, feche-se no quarto, ore em secreto. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, mais um estudo. Segunda-feira estaremos de volta. Amanhã teremos o estudo da Jane, continuando o livro de Apocalipse. Segunda-feira nós iremos falar sobre a oração. Vai ser bênção para os nossos corações. A paz do Senhor a todos. Jane, você vai finalizar esse momento? Vamos. Amém. Deus maravilhoso, nós queremos te